Com relação à sua agência de viagem, é melhor começar nichado ou começar sem um nicho específico? Vamos lá, essa dúvida é muito, muito importante e eu tenho uma visão específica, mas é muito importante deixar claro que cada pessoa que você vai conversar, trocar ideia, pode ter uma opinião completamente diferente. Então o que eu precisava destacar aqui é que não existe um certo, um errado. Aqui eu vou dar a minha opinião. Obviamente, sinta-se super à vontade para discordar nos comentários, mas eu vou trazer a minha opinião com base no resultado dos nossos alunos mentorados e até mesmo nas conversas que eu tive com diversas outras agências de viagem, agências de turismo. Então, eu, Lucas, acredito que a melhor opção é você nichar, pelo menos no começo. Tudo bem que não precisa ser pro resto da vida, mas no começo, sem sombra de dúvida, na minha opinião, nichar com a sua agência de viagem faz mais sentido. O que eu quero dizer com nichar? Quando eu digo nichar, é você escolher determinadas regiões específicas para você ser um especialista na área. Por quê? Cara, essa máxima ela se aplica para praticamente tudo. Vamos lá, um exemplo. Se eu quero começar a ensinar sobre crescer de seguidores no Instagram, repara, é bem nichado, né? Então, eu teria que buscar uma comunicação com um determinado público. Agora, se eu começar a falar um dia de crescer rede social do Instagram, depois falar do YouTube, e depois começar a falar sobre melhores livros, e depois começar a falar sobre estratégias de investimento na Bolsa de Valores, depois falar um pouquinho sobre financiamento imobiliário. Repara que é muito difícil eu conseguir alinhar uma comunicação, ainda mais se eu estou no começo daquele negócio, produzindo conteúdo naquela frente. Isso somente dificulta eu encontrar o público certo, o público ideal. E nesse começo, como eu não sou muito conhecido, eu só pioro as coisas, abrindo muito a minha comunicação. Agora, se você escolhe um determinado nicho, um determinado tema, e vai cada vez mais trazendo mais conteúdos daquele tema, vai explicando com uma qualidade melhor, vai melhorando o seu conhecimento dentro daquela área, a ponto de você se tornar um especialista. E depois que você tiver uma audiência, você abrir um pouco mais a comunicação, é completamente diferente, entende? Do que você começar já com uma comunicação muito ampla desde o começo. Qual que é a relação agora trazendo para a agência de viagem? Se você começa falando com todo mundo que quer viajar, fica mais difícil você gerar um rapport, você gerar uma conexão legítima com esse seu cliente. A partir do momento que você nicha, então vamos por um exemplo, nichei que eu vou ser especialista em Foz do Iguaçu, para levar a galera para conhecer lá as cataratas, para conhecer todos aqueles destinos maravilhosos, os 3 países ali que ficam bem próximos. Então, se eu vou escolher nichar em Foz do Iguaçu, olha só os benefícios que eu vou ter. Primeiro, eu vou ter um conhecimento diversificado e cada vez mais aprofundado de tudo que dá para ser feito em Foz do Iguaçu. Então eu vou conseguir falar com muito mais propriedade as qualidades de viajar para Foz do Iguaçu. Esse é um ponto positivo. Segundo, quando você for produzir conteúdos a respeito de Foz do Iguaçu, você vai conseguir gerar uma conexão muito maior com as pessoas que têm interesse de ir para Foz do Iguaçu do que com pessoas que têm interesses diversos. Terceiro, então a comunicação ela fica muito mais facilitada, a venda fica mais facilitada. Terceiro ponto, você acaba se especializando cada vez mais naquela área e acaba que você vai encontrar parcerias locais. Sejam parcerias locais em hospedagens, com redes de hotéis, sejam parcerias locais com passeios, né, com transfer e vários outros serviços que você pode entregar para o seu cliente junto da passagem aérea. Então olha só que legal, você vai criando uma espécie de ecossistema, porque você vai conhecendo vários parceiros locais. Além de que você vai conseguir também, que é o próximo benefício, transmitir para o seu cliente conhecimentos de uma qualidade muito maior do que alguém que não tem expertise naquela área. Então você vai passar aquelas dicas clássicas de, por exemplo, como você conseguir sair do Brasil para a Argentina da melhor maneira possível, as estratégias para levar o seu cliente para conseguir conhecer tanto o lado brasileiro das cataratas do Iguaçu quanto o lado argentino. E para isso você precisa ter uns parceiros estratégicos que vão levar o seu cliente de um lugar para o outro, né? Por exemplo, a gente tem uns parceiros estratégicos lá
Você, muitas vezes, já precisa ter vivido aquela experiência para poder transmitir para o seu cliente com mais qualidade. Você, por exemplo, vai conseguir indicar de uma maneira muito mais eficaz o que é interessante para o seu cliente comprar na Argentina. Comprar durante a sua viagem lá, por exemplo, para Foz do Iguaçu, lá no Paraguai, que fica bem perto. Então você vai transmitir esses conhecimentos com uma propriedade muito maior para esse seu cliente, agregando muito mais valor para esse seu cliente. E o que você gera com isso tudo? Você gera uma satisfação maior para o seu cliente, você gera uma conexão muito maior com o seu cliente e, o melhor de tudo, para uma agência de viagem que está começando, que ainda não tem processos muito bem definidos, você é muito mais fácil quando você tem um destino específico. Por quê? Porque você já tem um mapeamento das rotas aéreas. Então fica muito mais fácil, por exemplo, você emitir uma passagem para esse seu cliente, já dominando as rotas que levam para aquele destino específico que você está se especializando. É muito mais difícil, por exemplo, uma agência de viagem que não tem ainda expertise com vários destinos, com mapeamento de rotas, com cotação, com emissão, ficar maluco, por exemplo, um dia recebe uma viagem para o Istambul, no outro recebe uma viagem para a Irlanda, no outro recebe uma cotação para Suíça, no outro para os Estados Unidos. Repara quantas emissões difíceis essa agência de viagem vai estar recebendo logo no começo da sua trajetória. Vai dificultar muito mais esse processo de venda, cotação, emissão de passagem e até mesmo estruturação dos próprios processos. Agora, a partir do momento que você tem um destino específico, que você é especialista, fica muito mais fácil para você ir aprendendo devagarinho, um passo após o outro. Isso é muito legal para você ir desenvolvendo seus processos muito mais ali com o pé no chão, de maneira estratégica. Conforme você vai ganhando confiança aos poucos, aí sim você vai poder se aventurar em destinos mais complexos ou começar a abrir um pouco mais a sua comunicação. Pegaram a ideia dos benefícios? E o bacana é que acontece. A partir do momento que é aí que, na minha opinião, o grande pulo do gato. A partir do momento que você cria de fato um ecossistema nessa região que você é especialista, você vai conseguir entregar para esse seu cliente um serviço tão bacana que possivelmente, e se você fizer obviamente um pós-venda legal, possivelmente esse seu cliente vai querer contratar o seu serviço inúmeras outras vezes. Mesmo que seja para viagens que não sejam Foz do Iguaçu. E é a partir daí que você vai conseguindo abrir o seu leque de destinos para oferecer para esses seus clientes. Mas repara, você vai atrair o cliente por causa de Foz do Iguaçu, que é o destino que você, nesse exemplo que eu estou dando, se especializou. Mas depois, esse seu cliente, por gostar tanto desse serviço premium que tu entregou, porque você é especialista ali, então tudo fica muito mais fácil, que possivelmente esse cliente vai querer continuar comprando de você. E é aí que você vai passar a vender outras passagens internacionais e por aí vai. Então olha só que legal. Eu gosto muito mais dessa linha de raciocínio do que você começar já desde o começo com a comunicação muito ampla. Eu prefiro você começar aqui numa direção e depois sim você ir abrindo o leque a partir da satisfação do cliente que você vai gerar desse destino que você é especialista. Entende? Então são inúmeros benefícios. Se vocês elencarem, repara que eu não segui um roteiro, eu estou falando aqui com base na experiência própria. Existem muitos benefícios em fazer isso. Mas aí significa, tá, Fialho, então eu não posso começar sendo mais generalista? Claro que pode. Mas eu vejo muitas desvantagens em começar sendo generalista. Entende? Que são todos os lados contrários desse. Você vai ter muito mais dificuldade para estruturar processos, você vai começar muito mais nervoso e, por consequência, só de começar mais nervoso, você já vai fugir de vendas, que muita gente foge de vendas, justamente por causa da dificuldade que tem algumas emissões. Você pode cometer muito mais erros, você pode não prestar um bom serviço, né, um serviço de qualidade para esse seu cliente, justamente por estar com tantas frentes, tantas dificuldades, tendo tanto trabalho, com emissões complexas e afins. É óbvio que isso tudo pode ser minimizado se você tiver um bom acompanhamento, isso é claro. Mas o que eu preciso dizer aqui, destacar, é que às vezes você começando com um foco, com um nicho específico, com um destino específico, pode ser mais interessante por causa de todos os motivos que eu elenquei aqui. Mas óbvio que não é só por causa disso que a única maneira, então, é começar nichado. Claro que não. É particularmente a forma que eu acho mais interessante para quem está começando. Agora, exemplo, eu conheço vários outros alunos nossos, mentorados, que já tinham uma experiência do caramba em emissão, em cotação, já tinha viajado muito para várias regiões. Então, para esses casos, não tem talvez necessidade de começar nichado.
é muito específico, é muito pontual, vai depender muito de cada pessoa, entende? É igual falar nos investimentos, ações e fundos imobiliários é para todo mundo? Claro que não. Tem gente que não tem um perfil mais agressivo nos investimentos, não curte muito as oscilações no mercado de renda variável. Então, ele pode ter uma carteira mais segura, né? Investimento em renda fixa, de repente em alguns imóveis que são considerados investimentos mais conservadores. Beleza, tá certo ou tá errado? Não tem certo ou errado. Tem que adaptar para a realidade daquela pessoa. E a mesma coisa se aplica aqui. Você tem que adaptar a sua agência de viagem para o seu perfil. O que faz ou não mais sentido para a sua realidade. Beleza? E, inclusive, aqui embaixo na descrição, no comentário fixado, vai ter o link para nosso treinamento de agência de viagens, que é o agente de viagens faixa preta, que quem tiver preenchido as informações corretamente ali, vai ter acesso antecipado e vai ter acesso a um descontão. Se você não tiver preenchido ali, você não vai ter acesso ao descontão. Não adianta pedir. E nem acesso antecipado também. E outra informação importante é que aqui embaixo na descrição, no comentário fixado também, você que quer criar a sua agência de viagem, ou você que já tem a sua agência de viagem e precisa de um serviço de qualidade, de contabilidade, a gente tem aqui embaixo o nosso WhatsApp da Contabilitur. Eu vou colocar também o nosso canal no YouTube da Contabilitur, que é uma empresa de contabilidade especializada para o setor de turismo. Você que tem uma rede de hospedagem, você que tem hotéis, você que tem agência de viagem, você que quer abrir agência de viagem, a gente presta todo o serviço voltado para contabilidade para negócios de turismo. Então, se você tem um negócio de turismo ou quer criar um, a Contabilitur é uma empresa especializada nisso e com certeza vai poder te ajudar. Links estão aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado. Tamo junto, muito obrigado pela atenção. Inclusive, comentem aqui também quais outras ideias, quais outros conteúdos de agência de viagem, negócio de turismo vocês querem ver por aqui. Tamo junto, fiquem com Deus, obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.